Primeiro jogo das quartas de final entre Goiás e Craque, mais precisamente Craque e Goiás. Os dois times se enfrentaram em Catalão e o resultado foi um quinto empate seguido entre essas duas equipes. Um jogo onde tivemos dois tempos distintos, onde o Goiás tinha um planejamento muito interessante que foi executado no primeiro tempo, mas faltou ao Daniel Paulista enxergar o contraponto desse planejamento. Eu vou explicar bastante isso pra vocês, falar também de como o Craque conseguiu se impor no segundo tempo, chegar ao empate e contando com uma falha da zaga do Goiás. E claro, também vou falar do lance polêmico, aquele possível pênalti em cima do Jean Carlos. Vamos passar tudo que rolou nessa partida, detalhá-la, trazer pra você explicado certinho porquê desse empate, tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que avançam com liberdade pelo meio de campo. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Já chega deixando seu like, se inscreve se você ainda não é inscrito, que ajuda demais a gente aqui com o trabalho. Se quiser saber quando sai vídeo novo no canal, é só marcar o sininho que aí você recebe uma notificação quando o vídeo estiver no ar. Além disso, eu peço que você compartilhe o vídeo, comente no final, deixe também a sua opinião, porque como eu sempre digo, a análise do jogo continua também ao final do vídeo com seu comentário. Clica no botão hypar se aparecer, tudo aquilo que você já está acostumado aqui na plataforma e nos ajuda demais a continuarmos fazendo esse trabalho, beleza? Sem delongas, as escalações aqui na tela, começando pelo visitante que é o Goiás, invicto, líder da competição, fazendo um ótimo futebol sob o comando do Daniel Paulista, uma equipe muito equilibrada e principalmente um time coletivo. Vindo a campo nesse jogo, visitando o Craque, já teve toda uma polêmica com relação às datas e horários dos jogos, que poderia dificultar a recuperação dos jogadores, viagem de 300 km para Catalão, mais 300 para voltar, enfim, toda a polêmica. Mesmo assim, o Daniel Paulista trouxe um time bastante titular a campo, e tendo um meio de campo apenas com uma diferença crucial, que foi o Felipe Machado entrando no lugar do GG, que não estava disponível para essa partida. O restante é o mesmo que o torcedor do Goiás já tem acostumado: o Lucas Rodrigues, o Lourenço e na frente com Jajá, Jean Carlos e Anselmo Ramon. Visitando o Craque, que teve uma evolução nessa primeira fase, começou patinando um pouco, mas com a chegada do Kleber Gaúcho, o time teve uma compactação tática muito bem feita, uma equipe que aprendeu a jogar coletivo também e principalmente organizou a sua recomposição defensiva. Sendo assim, o Kleber Gaúcho traz a campo a força máxima que tem à disposição, com Riquelme à frente, além de Rafael Lucas, e também no meio de campo o infindável alemão, que já joga várias temporadas com a camisa do Craque e sempre vai muito bem, pelo menos no Goianão. E esse time estava preparado para enfrentar o líder. Mas, vamos lá. O primeiro tempo, quem assistir o primeiro tempo apenas e depois olhar o resultado vai estranhar muito. Porque o jogo teve início com o Craque saindo para o ataque, normal, ok, em casa. Mas depois dos primeiros 5 minutos, o Goiás controlou o jogo. O primeiro tempo foi totalmente esmeraldino. Goiás com um meio de campo muito fluido, saída de bola muito bem executada, um time que todos os jogadores participavam das jogadas, muito coletivo, muito integrado e principalmente muito efetivo. É uma equipe que chega e finaliza, conclui a jogada, não fica só de toque do lado, é uma equipe que sabe ser vertical. Com esse time, o Goiás, nos primeiros 10 minutos, protagonizou junto ao Craque um jogo bem dinâmico, bem interessante. Como eu falei, no começo do jogo o Craque foi um pouco melhor, mas assim que o Goiás começou a ter a posse de bola, já começou a finalizar pro gol com o Anselmo Ramon, depois outra finalização para a defesa do Clédiston, e o Goiás foi ganhando volume e sem muitas dificuldades, sem muito tempo, o Goiás já chegou a seu primeiro gol em uma ótima triangulação pelo seu lado mais forte, que é o lado direito, com o Diego Caito e Lourenço, e no fim das contas o Lucas Rodrigues, que eu já tinha cantado a pedra em alguns grupos conversando com a galera, que seria o meia que participaria mais próximo da área, ele entra livre, e finaliza com toda a frieza do mundo para fazer 1-0 para o Goiás. E era um 1-0 merecido. O Goiás começava o jogo bem mais entrosado, bem mais envolvente e principalmente sufocando o Craque no campo defensivo. Tanto é que durante boa parte do primeiro tempo o Craque ficou um pouco perdido e as únicas jogadas que ele conseguia criar eram cruzamentos do lado direito, tentando explorar
segurar as costas do Nicolas, que eventualmente subia para o ataque, mas sem nenhum perigo para o gol do Tadeu. E o primeiro tempo foi seguindo, com o Goiás dominando o jogo e criando algumas oportunidades, até de quem sabe finalizar ou concluir a jogada, mas aí faltava aquele último detalhe, aquele chute, aquela agressividade maior para fazer logo o gol, para ampliar, e claro, também tinha do outro lado uma boa defesa que trabalhava bem. O craque conseguia também fechar boa parte das vezes as chegadas do Goiás, mas o Esmeraldino trabalhava muito bem a bola, tinha um meio de campo com muito espaço, toda hora, ou era o Lucas Rodrigues, ou era o próprio Lourenço, que conduziam a bola com certa liberdade em campo, e isso facilitava muito para evitar até mesmo os contra-ataques que o craque não estava tendo. E terminou o primeiro tempo 1-0, que poderia até ser um placar mais elástico para o Goiás, dado o domínio esmeraldino no primeiro tempo, mas pro craque era um resultado que estava até de bom tamanho, porque pouquíssima criação o time de Catalão teve. E aí no segundo tempo veio, o Goiás foi perdendo alguma intensidade e o craque foi melhorando com algumas mudanças, principalmente a entrada do Thiaguinho. Mas vamos lá, antes de falar do segundo tempo em si, é importante entendermos o que aconteceu, por que o primeiro tempo do Goiás foi tão dominante e por que o segundo tempo foi mais complicado. E aí temos duas questões. Primeiro, o mérito adversário. O craque mudou, mexeu colocando um meio de campo um pouco mais veloz, um time um pouco mais agressivo, o Thiaguinho entrou muito bem, deu dificuldade para a defesa esmeraldina. Mas o segundo ponto é importante para o torcedor esmeraldino, que é o seguinte: aquela marcação que o Goiás fez no primeiro tempo, subindo as linhas, marcando no campo ofensivo, sufocando o adversário, isso tem um preço, que é a parte física. No segundo tempo, o Goiás ficou mais cansado e claramente estava com menos intensidade na marcação. O Jajá e o Jean Carlos ainda eventualmente conseguiam trabalhar em velocidade, ainda levavam algum perigo, havia ainda um trabalho na entrada da área, tentando explorar as possibilidades de quem sabe um chute fora da área, que foi algo que o Goiás fez muito durante todo o jogo, e é importante sim, para você ter uma outra válvula para fazer gols, não só penetrando na área, mas às vezes chutando de fora mesmo, mas a intensidade diminuiu, e o craque conseguiu com isso crescer no jogo. E aí dificultou muito pro Goiás manter o mesmo ritmo de alguns jogadores que entraram no segundo tempo, como por exemplo o Thiaguinho. E claro, com isso o craque pôde ter mais oportunidades de chegar ao gol. Só que a realidade é que a criatividade do time do craque não estava lá muito boa. Na verdade, nem é um ponto positivo muito relevante para o time de Catalão. Ele tem dificuldades em criar jogadas, a gente viu isso nos outros jogos, mas nessa partida ele estava contando também com a falha adversária, que faz parte também do futebol. Você pode muito bem jogar no erro do adversário. E o craque foi muito feliz em aproveitar uma saída errada do Esmeraldino. Goiás saiu com o Tadeu, um passe para o Luizão, e aí na volta, quando ele ia tocar pro Tadeu, ele não conseguiu fazer a devolução, o jogador do craque rouba a bola, consegue avançar e finaliza, empatando o jogo e levando a torcida de Catalão à loucura, fazendo 1-1. E olha, depois desse gol, o craque continuou melhor no jogo, principalmente chegando pelo lado esquerdo. Ele usava muito aquele flanco ali, subia bastante, inclusive o Diego Caetano acabou substituído para a entrada do Rodrigo Soares, justamente porque o craque estava se criando ali naquele lado, e precisava mudar e dar uma mesclada na questão da marcação. O Goiás também teve a entrada do Brian, né, no lugar do Felipe Machado, que até fez um bom jogo no primeiro tempo, estava bem postado, e saiu provavelmente por desgaste físico e outras mudanças. Mas aí teve uma queda técnica. O time perdeu um pouco de rendimento, sentiu bastante a parte física e também as mudanças, e o craque conseguiu chegar um pouco mais, de forma mais veemente ao ataque. Não conseguiu fazer o gol ou criar muitas jogadas, mas levou perigo e o jogo foi concluindo-se para aquele 1-1 com os dois times tendo maior equilíbrio, já que a parte física havia diminuído no Esmeraldino e o craque estava se aproveitando disso para, quem sabe, buscar uma virada que seria épica, mas acabou não acontecendo. Agora, vamos lá, eu falei de todo o jogo, expliquei a parte que levou ao empate, mas precisamos falar de dois lances. Vou já falar do mais óbvio, que foi no segundo tempo, onde o jogador do craque tentou tirar a bola e pegou no braço, e aí os jogadores do Goiás pediram pênalti, mas isso aí não há infração. Quando o jogador, defensor, tenta retirar a bola ou toca nele e vai no braço de forma acidental, como foi, não é nada, segue o jogo, nada a marcar, não há infração nesse ponto. Então ali, tudo bem, não houve pênalti. Agora, no primeiro tempo, o Jean Carlos, que estava fazendo um bom primeiro tempo, inclusive, como todo o time do Goiás, e chegava muito perigosamente pelo lado direito, em uma de suas jogadas individuais, ele entra na área com uma finta no jogador do craque, ele consegue tocar a bola e avançar em direção ao gol, e ele é derrubado e cai. Pede pênalti, os jogadores do Goiás pediram pênalti, a arbitragem demorou um tempo até sinalizar sua decisão, e nada aconteceu. O árbitro não viu o lance como pênalti dentro do campo,
E o VAR também não viu, porque pelo que foi notado, na transmissão pelo menos, não havia uma imagem oposta que mostrasse o factual, né? Se houve de fato contato ou não houve. Mas acredito que tenha sido a torcida do Goiás, ou até mesmo a transmissão que o Goiás faz de seus jogos, eles fizeram uma filmagem, inclusive tá mostrando aí pra vocês, onde claramente mostra o contato, mostra que de fato houve uma carga e pênalti. E ele caiu por conta do movimento do jogador do craque, e essa queda em qualquer lugar do campo seria falta. E na área, mais ainda, é pênalti. Então sim, esse lance foi um pênalti que o Goiás não teve, a arbitragem não marcou e pra mim foi um erro de arbitragem. O Goiás poderia sim ter saído do primeiro tempo vencendo por 2-0, o que mudaria completamente a dinâmica. Não que o craque não pudesse empatar, é claro que poderia acontecer, o futebol nunca foi, não é e nunca será uma ciência exata. Mas temos que falar o factual. E pra mim, na minha opinião, esse lance seria pênalti para o Goiás. Só que o juiz não tinha uma imagem, pelo visto o VAR não tinha uma imagem, precisa disso, não havia uma imagem oposta, como essa que eu tô passando pra vocês, que não é do VAR, é uma imagem da TV do Goiás, se não me engano, do canal do Goiás que eles têm. E, cara, essa imagem deixa bem claro que realmente houve uma infração e não foi marcada, o que é um erro, mas ainda digo pra vocês, mesmo sem esse resultado positivo, mesmo sem a vitória, o Goiás é obviamente franco favorito pra vencer na sua casa, jogando na Serrinha. Só que poderia ter uma vantagem, poderia chegar já com, quem sabe, um 2-1. Assim como o craque fez um grande segundo tempo e poderia sim virar esse jogo. Teve até alguns momentos onde tinha uma pressão ofensiva que poderia criar chances de uma virada, quando já estava vencendo por 1-1. Faltou talvez aquele rebuscamento ofensivo que infelizmente o craque não mostrou tanto nessa temporada até aqui, mas que pode ter caso o Kleber Gaúcho consiga fazer um trabalho mais diferenciado nessa questão ofensiva do craque. Porque hoje faltou basicamente isso, o craque teve vontade, teve até postura tática legal, tava sofrendo contra um adversário muito complicado de se enfrentar, um adversário forte, bem treinado, bem organizado, que é o Goiás. Primeiro tempo o craque teve dificuldade de achar a cor da bola, realmente o Goiás foi muito melhor, mas quando o craque se encaixou e aproveitando-se até do desgaste adversário e das dificuldades táticas do segundo tempo, o craque fez um bom jogo. E poderia também, né, nesse caso como eu tô falando, poderia ter até virado o jogo, mas não conseguiu e levou o empate para a decisão em Goiânia. E aí vai muito, né, do próximo jogo, quem sabe, no caso do craque, seria positivo até para eles, um empate na Serrinha e levar para os pênaltis, porque aí poderia ter essa oportunidade, até porque jogando em casa, o Goiás certamente vai ser empurrado por sua torcida na Serrinha e ele inicia o jogo de fato como favorito pela campanha que tem em todo o Goianão. Mas nada está decidido, o jogo de volta será na Serrinha e o jogo está em aberto. Qualquer um pode conquistar essa vaga. E eu pergunto pra vocês, o que você achou aí desse jogo? Você, torcedor do Esmeraldino, concorda com relação à questão do pênalti? Acha que o Goiás merecia ter vencido mesmo sem o pênalti marcado? O que você achou do segundo tempo? A queda de rendimento foi apenas física? Você acha que poderia ter sido feito alguma coisa a mais? O Daniel Paulista poderia ter mexido diferente no time? E aí, o que você achou desse jogo? O que está esperando para a próxima partida? Coloca aí nos comentários. E você, torcedor do craque de Catalão, conseguiu mais um empate, é um dos times que não perdeu pro Goiás ainda nessa temporada, consegue um bom empate, faz um grande segundo tempo, acredita que lá na Serrinha pode surpreender, faria algo diferente, o Kleber Gaúcho, as mexidas que ele fez, a forma como ele trouxe o time a campo, você mudaria esse esquema tático, viria com um esquema de 3 zagueiros, ou talvez uma mudança no meio de campo? Qual seria a sua mudança para o próximo jogo? Qual que é a sua esperança para quem sabe buscar essa classificação lá na Serrinha? Eu quero também ouvir a sua opinião, torcedor do craque, afinal, a análise do jogo continua com o seu comentário aqui embaixo, torcedor. Beleza? Então já vai deixando seu like, peço que se inscreva no canal se você gostou do vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreve, marca o sininho para receber as notificações, compartilha o vídeo com seus amigos e comenta aqui embaixo também, participa. E claro, se você clicou no like, arrastou a descrição pro lado, apareceu o botão hypar, peço que clique nesse botão, porque ajuda demais a nós criadores de conteúdo, fortalecendo o trabalho do canal, trazendo mais torcedores assim como você. E pra me ajudar ainda mais, se você quiser que esse canal continue se mantendo, continue funcionando aqui na plataforma, é importante que você se torne membro, que você assine o canal a partir de apenas R$1,99, e não é só pra me ajudar, tá? Você ganha benefícios com essa assinatura. É uma assinatura que te permite entrar num grupo do canal, que é o Gader Futebol Clube. Lá, esse grupo é do WhatsApp, você pode receber tabelas
Você pode receber notícias 24 horas por dia, assim como tabela de jogos, tabela de esportes, pra você saber onde assistir seu time do coração ou seu esporte preferido, tá tudo lá no grupo, além de conteúdos exclusivos, antecipados. Lá tem também tudo aquilo que você já conhece em futebol, memes, figurinhas, piadas, tudo isso, notícias com gols, resultados, tudo mais, mercado da bola também, tá, a gente tá sempre publicando por lá. Tem outros torcedores e comentaristas pra você conversar, tirar suas dúvidas, pra você trocar ideias sobre futebol e outros assuntos importantes do dia a dia. Tudo isso está disponível pra você lá no grupo do WhatsApp e pra isso basta se tornar membro, é a partir de apenas R$ 1,99. Beleza? Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos, um abraço de torcedor pra todos vocês.